Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Você está ouvindo a Folha FM 98,3. Hoje no programa Folha no Ar, primeira edição, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa e na pauta, no convidado de hoje, o nosso convidado, o escrivão da Polícia Federal, Roberto Uchoa, diretor da Associação dos Escrivães da Polícia Federal, e na pauta aí as investigações federais perto dos filhos de Bolsonaro. Já outros temas foram abordados, vários assuntos foram abordados aqui nos blocos anteriores, e a gente vai chegando nesse último bloco aí com, né, este entre outros assuntos ainda. Aloysio. Aqui o ouvinte Alexandre Ferreira no comentário aqui. Neste momento, pronunciamento do presidente na saída do Palácio Alvorada, ao lado do ministro da Economia Paulo Guedes e da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas. Aí está o duplo aí que o Uchoa se referiu, né? Você tem o que o Uchoa está usando essa expressão que outros analistas usaram de PAC 2, é o projeto desse ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, né? Que ele é contrário à orientação liberal aí da equipe econômica do governo, liderado por Paulo Guedes. Mas o show você falou, quer dizer, Paulo Guedes seria o que faltava, fala muito do Moro e dos militares. Tem que lembrar que os militares foram contra a saída do Mandetta, os militares foram contra a saída do Moro, aonde deixa ainda muitos amigos, e o primeiro ministro intocável, tirado do governo, foi um general, foi o ministro Santos Cruz, né? Que saiu justamente por não aceitar, comandava a Segov, Secretaria de Governo, e não aceitar que a Segov utilizasse verba pública para financiar blog e influenciador virtual aloprado do bolsonarismo, como queria Carlos Bolsonaro, né? Também saiu do governo. A primeira baixa foi Santos Cruz, né? A deputada Joyce Hasselmann, no depoimento que ela deu na CPMI das fake news, ela cita esse gabinete do ódio que existiria no Planalto, e que o custo, ela chega a afirmar que cada disparo de robô desse em redes sociais custaria R$20 mil, e ela deixa até uma pergunta. Ela fala, quem está arcando com isso? De onde está vindo esse dinheiro? Quer dizer, eu acho que tem muita coisa para a gente conhecer ainda sobre os bastidores do governo. E uma coisa que realmente chama atenção é essa resiliência dos militares, de manterem esse apoio. Mas eu também li, nesses últimos dias, de que esse apoio da caserna ao presidente também se limita à presença dos generais próximos dele, que se os generais também começarem a sair, aí desaba tudo. Quer dizer, a gente, no momento em que a maioria dos presidentes do mundo ganha em popularidade, porque estão liderando seus países no meio dessa pandemia, dessa crise, a gente tem alguns exemplos, como o nosso, de presidentes perdendo essa popularidade, quer dizer, justamente por deixarem de liderar as suas nações nesse momento de crise. Não, o Cláudio citou no primeiro bloco, repercutindo nas matérias, o jogador campista que joga na Bielorrússia, né? Que o campeonato não foi interrompido. O Brasil está nivelado com a Bielorrússia, com o Turcomenistão e com a Nicarágua, por ter um presidente negacionista em relação à Covid-19, né? Estão bem nivelados, né? São 3 ditaduras, né? Inclusive, eu não sei, você deve ter visto que teve uma reunião agora da OMS, onde teve a presença do Macron, de outras lideranças, onde foi feito um protocolo de pesquisa conjunta, de vacina e remédios. O Brasil sequer foi convidado. Quer dizer, um país que sempre teve um papel de liderança nessa questão de medicamentos, do combate... exatamente. E a gente está sendo deixado de lado. Quer dizer, os fóruns internacionais, a gente está sendo deixado de lado. Um país que é a 8ª economia do mundo, um país que sempre foi líder em diversas áreas, meio ambiente, saúde,
Quer dizer, a gente está perdendo um capital que foi construído em décadas e está derretendo em um ano. Se falar o Brasil como referência sanitária a partir do Oswaldo Cruz, nem em décadas, é em século, né? Uhum. Oswaldo Cruz erradicou doenças que voltaram como febre amarela e dengue no século XIX ainda, né? Enfim, batiza o Instituto Oswaldo Cruz, que é a referência não só brasileira, como mundial, né? de doença contagiosa tropical, né? Foi indicado... Desculpa, pode falar. Não, desculpa, pode falar, perdão. Não, inclusive a Fundação Oswaldo Cruz foi indicada como referência nas Américas aqui. E uma instituição pública, que também tem sido alvo de ataques do governo. Quer dizer, serviço público, instituições públicas, servidores públicos. É complicado. Vivemos um tempo novo. Vocês são os parasitas de Paulo Guedes. Exatamente, quer dizer, num momento desse de crise, querem debater onde servidores públicos estão sendo a linha de frente, universidades públicas estão na dianteira da pesquisa, do combate à pandemia. No meio disso tudo vem se falar em privatização, em corte salarial de servidor público. É muito complicado. A gente vive um momento que essa confusão na liderança do país deixa todo mundo meio perdido. Embora eu sei que você fez um debate aí uma live com o Edmundo Siqueira e Luciane Silva sobre a proposta de privatização do Itzel, embora que muita gente reclame, não sem razão, que o servidor, a anistia privada se aproveita dessa suspensão de contratos de 2 meses para continuar sobrevivendo, né, suspensão temporária, e o servidor público no Brasil continua recebendo seu bonitinho, né, trabalho ou não, né. Essa é uma outra discussão. Só quero citar para não perder o assunto, mas em relação deixamos esse bloco, o Cláudio citou os 3 temas, vocês têm 3 investigações, né, federais da sua esfera de atuação que estão chegando muito perto aos filhos do presidente Jair Bolsonaro. A das rachadinhas, que era uma investigação estadual, e depois que o Flávio Bolsonaro foi eleito senador, ela, por questão de foro, teve que subir, né? Ela tem que subir, porque ele passou a ser senador, né? Embora os crimes tivessem sido cometidos na época ele era deputado estadual, mas a partir do momento que ele vai para o Senado, isso vira esfera federal. E que já citamos aqui os 2 outros, são o das fake news, que é do Alexandre Moraes, aberto inclusive a pedido do presidente do Supremo, Dias Toffoli. E agora, a partir dessa manifestação que a gente teve na semana retrasada, aquela passeatas antidemocráticas, até discutimos o caso da Alemanha aqui, que a Alemanha não permite esse tipo de demonstração, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é permitido, porque está na primeira emenda da Constituição, né? A liberdade de expressão, nos Estados Unidos você pode até fazer passeata com bandeira nazista, você não é preso. Na Alemanha, que já passou por isso, se você fizer, você está preso. Enfim, e esses processos, essas investigações, e essas 2 da fake news, que está já, segundo o Alexandre Moraes informou, até perto de ser concluída, e a das passeatas, financiamento, convocação, que envolve deputados federais, denunciada pelo Aras também, Procurador-Geral da República, e por envolver deputados federais também, ela está no foro federal, no foro do Supremo, e ela chega muito perto do Gabriel do ódio também, que a gente já citou aqui. Então, está chegando muito perto dos filhos do presidente. Você acha que esse, como argumentam alguns, foi um dos principais motivos para Bolsonaro tentar tutelar politicamente a PF e tirar o Valeixo? Olha, segundo o ex-ministro Moro, foi. Segundo afirmou o ex-ministro, e inclusive ele mostrou o print numa conversa do WhatsApp,
onde o próprio presidente Bolsonaro afirmaria que essa perseguição a deputados bolsonaristas seria mais um dos motivos para trocar o diretor-geral. Nos bastidores, a gente não tem acesso. O print foi do antagonista que a gente citou aqui. Isso, ele fez o print do antagonista, exatamente, da matéria. E o presidente afirmando que seria um dos motivos. Foi uma das provas que foi ao ar. Dos bastidores, eu acho difícil, porque são investigações tocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Como a gente mesmo comentou anteriormente, o ministro Alexandre de Moraes já exigiu que a equipe permaneça a mesma, quer dizer, blindada de qualquer tipo de interferência ou de mudança. É aquilo que eu falei anteriormente, há ferramentas que você possibilite blindar uma investigação, entendeu? Uma delas é você decretar sigilo, é você exigir a permanência como nesse caso, dos investigadores. Por mais que tenha tido o objetivo de interferir na instituição, não teria muito sucesso, porque hoje a Polícia Federal ela consegue desempenhar as funções dela com uma grande autonomia, entendeu? Isso aí é autonomia técnico-científica investigativa, ela tem justamente por esse trabalho conjunto com outras instituições que exercem o controle externo, Ministério Público Federal e Justiça Federal. E a gente sabe, quer dizer, o Alexandre de Moraes, ele preside a investigação, até gerou muita polêmica na época, uma investigação feita pelo Supremo e não pelo MPF, né, ou pela Procuradoria-Geral da República. A partir de ataques contra o Supremo, ele montou uma equipe com alguns delegados federais, inclusive o Igor Mário de Paula, que é muito famoso pela Operação Lava Jato, né, e virou até personagem da série Mecanismo, né? Aliás, baseado nele, protagonista da série, interpretado pelo ator Selton Mello, né? Seria baseado nele e, enfim. Ele está nessa equipe que foi nomeada pelo Alexandre de Moraes para o inquérito da investigação das fake news. Ele depois designa essa mesma equipe para correr atrás do financiamento das manifestações, né, e organização, e diz que também eles não podem ser mexidos, né? Então, como é que você vê isso enquanto agente da Polícia Federal? Onde você acha que isso pode chegar? Eu sei que você não participa dessas investigações, mas logicamente que você conversa com pessoas que estão próximas, né? Como é que você enxerga essas investigações? Como policial? Como policial não posso falar. Tá, mas esse investigador, vamos colocar por causa assim. Eu não posso comentar sobre nada de bastidores, sobre trabalho, forma de trabalho, sobre nada disso. Como cidadão, pronto. Não, como cidadão, é preocupante. Claro que é preocupante. E provavelmente vai se chegar a alguma coisa, entendeu? Dificilmente não vai. Você já tem buscas sendo feitas, segundo até o ministro Moro falou. São buscas e apreensões, requisições, perícias, tudo está sendo feito nesse tempo aí. E eu tenho um certo temor do que aquilo que a gente volta a falar, da imprevisibilidade dos efeitos disso. Quer dizer, a gente não sabe o que vem pela frente, Aloysio. Será que o governo vai aceitar isso acontecer passivamente, como o governo do PT respeitou os direitos democráticos? Entendeu? Quer dizer, é complicado. Define não aceitar. Olha, tem muita teoria falando sobre isso. Eu já li coisas dizendo que a gente tem uma base eleitoral aí que você sabe que segue os passos dessa liderança aí e por vezes é agressiva, né? Tem um certo temor. Você teme enfrentamento físico? Esse antagonismo que a gente tem vivenciado nos últimos anos, são famílias brigando, são amigos que deixam de se falar. Você teve agora um caso no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, as pessoas de verde e amarelo, passou um casal de vermelho e foram agredidos. A mulher
foi agredida por um cara o dobro do tamanho dela. Quer dizer, se isso está acontecendo num momento desse, você imagina com os ânimos um pouco mais exacerbados, num momento de confrontação mesmo, onde as pessoas podem achar que o sistema político quer tirar o seu líder que está lutando contra tudo isso. Quer dizer, eu tenho um certo temor dos efeitos que isso pode trazer, entendeu? A gente vai passar por um teste muito grande na nossa democracia. Muita gente que votou em Bolsonaro votou sobre o argumento que para o Brasil... E vamos combinar, né? O programa de governo do PT na última eleição contribuiu muito para isso. O programa do governo... Para quem ainda dá trabalho de ler proposta de governo de candidato, e eu me dou, né? Era regulamentação do Ministério Público, regulamentação da Polícia Federal, regras de fatiamento dos grupos de comunicação. Aquele plano de governo, projeto de governo do PT, pelo amor de Deus, né? É impossível alguém em sã consciência e sendo democrata ler aquilo e votar. Mas muita gente que votou e estimulado por coisas como essa, votou em Bolsonaro, votou no medo do Brasil. Quanto propostas ditatoriais como essa do PT, do programa do governo do PT, com clara inspiração despótica, né, de controle, votou no medo do Brasil virar a Venezuela. A gente pode virar a Venezuela de bandeira oposta? Você teme isso? Temos. Se você vê o histórico todo do Chaves, lá de trás, quando o Chaves assumiu o poder, ele foi parabenizado pelo próprio Bolsonaro. Quer dizer, entendeu? Essa coisa do viés autoritário está aí. Os sinais eles são claros. Quem quer entender, percebe. É aquela coisa. Só que as pessoas não querem entender, Luiz. Tem gente que não quer. Que por mais que você mostre, que você fale, que você chame a atenção, ela não quer enxergar. Entendeu? Como dizem, era da pós-verdade, né? O que importa é a minha verdade, não os fatos. Essa discussão não foi da antiga, né? Essa discussão está desde o positivismo, né? Lá do século XIX, de Auguste Comte, que dizia que pregava a análise científica com base nos fatos, né? Ao que Nietzsche, filósofo alemão, respondeu: fatos não existem, versões é o que há. Uhum. Essa discussão é antiga. Ela está desde o século XIX com Nietzsche e Comte, mas vamos combinar que naquela época acho que talvez ela tivesse melhor nível, né? Do que tem hoje. Outra coisa. Eu estava assistindo um documentário esses dias, num canal desses pagos, de streaming, que falava sobre isso, sobre esse negócio das fake news, esse assassinato de reputações, como é que você consegue construir uma história completamente... Você, partindo de algo completamente sem nexo nenhum na realidade, você consegue influenciar as pessoas. A gente comentou sobre um vídeo agora, que eu e você assistimos na rede social, como é que é uma coisa sem pé nem cabeça, mas cria um enredo e as pessoas compartilham aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Inclusive te questionam, falam: olha, você viu aquele vídeo? Que absurdo! Entendeu? E isso me traz muito medo. Agora, o que nós teremos pela frente? Um processo democrático? Você vê o Maia. O que o Maia sofreu agora essa semana? Por isso que o Maia está quieto. As redes sociais foram inundadas com ataques de todos os tipos. Quer dizer, é complicado. É complicado. Eu tenho receio, sim, sobre o que a gente pode enfrentar pela frente aí, com o acirramento dessas posições, o presidente cada vez mais isolado politicamente. Se o Paulo Guedes sair, ele fica isolado completamente. E tem uma base raivosa aí de 25% que pode fazer bastante barulho. Na verdade, até a ruptura de Moro, a base do Bolsonaro era quer dizer, ela começa, são episódios distintos, ela começa a cair, a base de Bolsonaro, a base é o ótimo, bom e ótimo, né? Uhum. Antes da Covid era mais de 30%. Essa base, ela começa a cair e chega a casa dos 20, 25 e tal.
com a atuação dele na Covid, que é uma situação, enfim, lamentável, como eu falei, só tem 3 outros exemplos no mundo, Nicarágua, Turcomenistão e Bielorrússia, vamos combinar, né? Foi eleito pelo Washington Post, talvez o mais conceituado jornal dos Estados Unidos e um dos mais conceituados do mundo, como o pior presidente do planeta Terra na maneira de lidar com a Covid. Ele cai ali e agora tem Moro, né? Quer dizer, a gente não sabe. Diogo Mainardi chamou de franja de aloprados. A gente não sabe qual o tamanho disso que Diogo Mainardi se referiu ontem como franja de aloprados. A gente vai saber nos próximos dias, né? Uhum. Mas você teme ruptura do sistema democrático? Não, ruptura. Eu acho que o país ele segue, o país aguenta, as instituições elas vão seguir, acho que elas aguentam o solavanco. O que me preocupa, você lembra naquela época do PT, quando veio uma ameaça, agora acho que foi o Stedley, que falava daquele exército? Foi Lula na ABI que falou, vou botar o exército do Stedley na rua. Isso aí. O que me teme é essa inversão. Entendeu? É você incentivar, não botar um exército, porque hoje o Bolsonaro não tem esse exército tão montado, mas você tem um pessoal que, como você vê em várias manifestações aí, agridem, xingam, como é que se fala? Não aceitam a diferença, não aceitam o jogo democrático. Eles acham que o presidente está lutando contra tudo e todos, que é um herói solitário nessa caminhada. E até onde elas vão para defender isso é que é meu medo. Teve um vídeo que Carlos Bolsonaro colocou antes do Moro sair do governo, ou acho que foi durante no episódio, um clube, um stand de tiro, várias pessoas com camisa preta de Bolsonaro, a lembrar que a camisa preta era às vezes a mesma cor, talvez coincidência, adotada pelos partidários de um tal de Benito Mussolini, na Itália, nos anos 20 e 30, a marcha de camisa preta que tomou de assalto Roma e fundou o fascismo, de fato, fascismo histórico. Eles falam, isso é Bolsonaro, e aí descarregam as pistolas. Você viu esse vídeo? Vi. Eu fiz agora, Luiz, eu acabei agora uma pesquisa, comentei contigo, eu fiz uma pesquisa no meu mestrado de Sociologia Política e eu fiz um trabalho de campo nos clubes de tiro. E realmente é um ambiente em que tem um apoio maior ao conservadorismo, mas eu não vejo essa loucura bolsonarista ali não, sabe? São mais atores isolados que são mais radicais. Mas a maioria é conservadora, mas não nesse nível, entendeu? Ok, Oxô, são 9h11, passamos já do final do programa. Eu te agradecer demais a presença do agente de Polícia Federal, do diretor da NPF, né? Associação Nacional de Escrivães da Polícia Federal. Isso. E, sobretudo, o cidadão que foi o que mais me respondeu aqui, que os outros dois ficaram meio... E último só para coisa... Como é que está aí para a candidatura a vereador? É difícil, né? Porque eu estou respeitando a quarentena, quer dizer, só saio daqui para trabalhar, porque eu sou força de segurança pública, então tenho que trabalhar. Então, reunião política quase nenhuma, né? Fazendo trabalho de live, de espalhar opinião aí, me coloquei à disposição. Eu acho que, como eu te falei, está no momento da gente voltar a acreditar na política como uma ferramenta de melhoria da sociedade e da gente praticar a boa política, não demonizar a política. E, para isso, eu acho que as pessoas comuns, as pessoas que têm esse ideal, elas têm que se colocar à disposição. Porque enquanto a gente não der um passo à frente, a gente vai viver o mesmo jogo, mudando só os atores. E é isso aí. Coloquei à disposição, espero que seja aceito o nome. E se for aceito, vamos em frente, tendo a possibilidade de fazer um bom trabalho.
pela nossa cidade, principalmente, que teremos desafios seríssimos pela frente. Essa questão econômica, a gente está vivenciando a realidade da redistribuição dos royalties, né? Porque o dinheiro sumiu. Antes mesmo da partilha, né? Exatamente, o dinheiro sumiu. Quer dizer, a gente tem uma folha salarial de 1 bilhão, aí... 1,1 bilhão. 1,1 bilhão com os royalties sumindo, e a gente vai ter que achar uma alternativa econômica para sustentar o nosso município. Quer dizer, acabou o segundo ciclo, né? Acabou o ciclo do açúcar, agora o ciclo do petróleo, e agora está na hora da gente conseguir algo sustentável, que a gente não precise viver de ciclos. Bom, show. Obrigado pela presença. Né? Eu que agradeço o convite. Você sabe que estou à disposição sempre. É um prazer em ser blogueiro, escrever e participar, sempre ajudando aí. Bom, prazer é nosso e vamos ver, vamos esperar que a calmaria que vem depois dessa tempestade, porque a tempestade está durando, né? Está durando. Está durando, Luiz, mas eu vou te falar, a gente tem que ter em mente que o mais importante, os políticos vêm, os políticos vão. O que a gente tem que preservar são as instituições democráticas. Sim. É preservar a Polícia Federal, é a Justiça, é o Ministério Público, é o Poder Legislativo. Imprensa, principalmente a imprensa, porque 90% das coisas que a gente tem tido conhecimento são através da imprensa. Esse negócio de querer se informar através de WhatsApp já está claro. Agora, nesse momento de crise, uma das coisas que eu percebi logo no início foi o relevante papel da imprensa em informar a população. Enquanto o governo estava perdido com as suas várias teorias e narrativas, foi a imprensa que foi mostrar a importância de se lavar as mãos, de como se lavar as mãos, a importância de ficar em casa, como fazer uma máscara, como não fazer, como usar o álcool, como não usar, que tipo de álcool. Quer dizer, é isso que está sendo de extrema relevância nesse momento. E as pessoas entenderem isso, pode fortalecer muito a nossa democracia. Bom, obrigado, show. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Obrigado aí, Cláudio. Um abraço, show. Obrigado a você, obrigado aí. Desde sexta-feira a gente está em contato. Depois eu vou usar essa frase aí que está no quadro aí para encerrar o programa. Coisas boas acontecem aqui. Que coisa... aqui é sensacional. 3 crianças pequenas, só acontece coisa boa. Que aconteçam aí as coisas boas e por aqui também, para quem está nos ouvindo. Grande abraço. 3 filhos, né? 3, Luiz. Então, começaram a acordar agora. Uma de 7, um de 3 anos e um de 6 meses. Completa hoje. Olha que beleza. Parabéns. Isso 3 filhos e, graças a Deus, um casamento, né? Não, continua firme e forte. Aqui mas eu prefiro a minha média. São 13 casamentos e um filho. Eu acho que eu fiquei mais no fundo que você. Antigamente perguntavam se tinha televisão. Não, só não me baixo depois. Nada, deve estar ouvindo aqui. Valeu, Roberto, um abraço aí. Uma boa semana para todos nós aí. Valeu, obrigado para nós. Aloysio, obrigado também pela participação. Vamos à luta, mais uma semana aí que estaremos aqui no Folha no Ar, primeira edição. E amanhã às 7 da manhã de volta, ok? Amanhã é procurador-geral do município, José Paz Neto, para falar sobre estado de calamidade pública, né? Algumas outras coisas do governo, né? Essa questão polêmica aí do kit escolar, né? Kit de merenda. Boa. Né? Amanhã, José Paz Neto, procurador-geral do município, aqui no programa, no Folha no Ar. Ok? Ótimo, imperdível. Tá certo, então. Um grande abraço, até amanhã, tenha um bom dia, uma boa segunda-feira aí. E só desculpa, Cláudio, eu sei que já passamos muito, o João da Costa Cunha começou aqui me advertindo, ele fez também no blog, que a matéria que eu fiz realmente teve boa repercussão, e agradeço aí pela sua generosidade em relação a ela também. Eu não ouvi técnico de enfermagem, na verdade eu não ouvi técnico de enfermagem, eu não ouvi maqueiro, não ouvi pessoal da higienização, só que a matéria não se encerra, né? É uma sequência que vai trazer outras categorias também. Agradeço aí a crítica do João da Costa Cunha, é sempre necessária, mas ela vai ser uma série, na verdade, entendeu? Sim. Até porque não dá para falar de um sem falar do outro, né? Não tem como...
Não tem. É igual a gente aqui, né? Trabalho coletivo. É coletivo. E sem a limpeza não tem nenhuma outra função. Pra você ver, a diferença é só o salário, eu costumo dizer isso. Somente o salário. A importância é a mesma. Tanto da limpeza. Maqueiro, o cara do faz o raio-x, por exemplo. Todos. Todos lidam com esses pacientes, né? A recepção, a segurança, né? Mas é isso. Obrigado aí, Cláudio. Ok, eu te agradeço. Amanhã estaremos de volta. Outro. São 9h18. Este foi o Folha no Ar, primeira edição desta segunda-feira, com o Aloysio Abreu Barbosa e hoje o entrevistado, nosso convidado, o escrivão da Polícia Federal, Roberto Uchoa. Amanhã, então, já anunciado aí pelo Aloysio, o Procurador-Geral do município de Campos, José Paes Neto. A partir das 7 horas da manhã, tem novo encontro com o Folha no Ar, primeira edição.